a fim que nós possamos ter contato direto contigo, Pai. Ó Senhor Jesus Cristo, porque através, Senhor, da obra do Calvário, Senhor, tu deste acesso ao homem no lugar dos santos dos santos. Pai Celestial, os anjos, Senhor Jesus Cristo, para vir diante de ti, Senhor, eles cobrem a sua face, Senhor, com as suas asas, Pai. Mas através do sangue do Cordeiro, Pai Celestial, tu redimiste o homem, Pai. E o homem, quando vem na tua presença, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, é diferente dos anjos, Senhor. Pai Celestial, Rei dos Reis, nesta manhã, Senhor, nós viemos na tua divina presença para estar, Pai Celestial, em lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque o teu servo profeta William Branham diz que o homem, ó Senhor, é um ser duplo, Pai. Ele ao mesmo tempo é terrestre e ao mesmo tempo é celeste, Senhor. Mas nesse momento, Pai, nós queremos estar mais próximo de ti, Senhor, a fim que tu possas nos conceder algo que provém da tua parte. Porque, Pai Celestial, Rei dos Reis, quando tu descias da terra para poder falar aos teus filhos, Adão e Eva, tu descias como um anjo e dizias: olha para eles não são como eu, eles são meus filhos, eu os amo, ó Pai Celestial. E tu, Pai Celestial, falavas a eles a tua palavra, Senhor. Então, Pai, desça também aqui nesta manhã, Pai. Fala, Pai Celestial, da tua palavra aos nossos corações, Senhor. Não permita que cada um da maneira que entrou possa sair, Senhor, da maneira que, Pai Celestial, tu não permita, Senhor, Pai, que cada um possa receber alguma coisa da tua parte. Obrigado por tudo. Toma o controle, Senhor, do púlpito até o último banco. Afasta, Senhor, tudo que não confessa o teu santo nome, que tu possas ser o princípio e o fim, Senhor Jesus Cristo, desse culto, para a tua honra e glória do teu santo nome. Assim viemos te pedir no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus eterno. Amém. 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 Deus abençoe ricamente. Acredito que muitos aqui não me conhecem. Muitos não me conhecem, eu sou o vosso irmão Edmilson. Recebi o convite do pastor Edmilson para que vocês estarem aqui com vocês para compartilhar a palavra. Amém. Eu acredito que a maior bênção dessa terra é andar na casa de Deus, é ter a palavra de Deus. Amém. Então eu sou vosso irmão, vocês são meus irmãos. Como é a primeira vez eu estar aqui, eu acredito que vocês vão me suportar. Eu sou o irmão Edmilson. Amém. Sou o irmão Edmilson, faço parte da família dos São, que quer dizer filhos. Amém. O pastor Edmilson também faz parte da família dos São. Amém. Deus abençoe ricamente. Então, sem mais demora, acredito que no fim da palavra, no fim da pregação, vamos poder nos interagir melhor, conversar melhoramente. Então, se você não vai contar, já se foi, vamos pegar nossas Bíblias. Vamos pegar o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 até os 57. Assim diz a palavra do Senhor. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista de imortalidade.
E quando isso que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é imortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus abençoe também. Podemos sentar. Porque, como saudação para a igreja, por ser a primeira vez a estar com vocês, me contato, meu tema procurado a igreja é a vitória de Jesus. A vitória de Jesus. Para quem é leitor da Bíblia e leitor da mensagem, nós sabemos que nós nos encontramos numa guerra. Para quem quer ser cristão, tem que saber que quando entra para ser cristão, ou quando nasce no cristianismo, ele está sujeito a combater. Porque Jesus Cristo disse: eu não vim trazer, amém? Paz. Eu vim trazer espada. Amém? Amém. E para os leitores da mensagem da Bíblia, sabem que existe uma guerra que começou no céu. Esta guerra é entre Deus e Lucifer. É a guerra dos anjos. Amém? Amém. William Branham diz que Deus, antes dele ser Deus, ele era o Eterno. Ele preenchia todo o espaço. Ele era o Eterno. Mas dentro dele existiam os atributos. Os atributos são coisas que qualificam alguém. Amém? Amém. Porque Deus tinha qualidades no seu interior. E esses atributos, os atributos de redenção, atributos de redentor, atributos de curador, de salvador, e entre outros atributos. Sendo ele o Eterno, não poderia manifestar este atributo, ou não poderia mostrar estes atributos. Amém? Era onde o próprio Deus criou as hostes celestiais, criou os anjos, criou um mundo espiritual. Mas tinha um anjo que era o anjo mais próximo de Deus, que era um arcanjo, Lucifer, porque arcanjo quer dizer chefe dos anjos. Dizem que depois de Deus estava Lucifer. Mas quando Deus criou Lucifer, Deus, ele colocou uma lei no Lucifer. Amém? Essa lei que ele colocou no Lucifer é a mesma lei que ele colocou no homem, que é o livre-arbítrio, o direito de escolha. William Branham diz que quando alguém, ou um homem, quando cria alguma coisa, ele sabe que quando ele criar aquele material, vai chegar um momento que aquele material tem que levar a manutenção. Amém. Porque ele sabe que não tem um tempo limite, um tempo determinado para aquele artigo, ou aquela coisa que ele criou. Amém? É lá quando Deus fez Lucifer. William Branham diz que Deus não criou o diabo. Amém. Deus criou Lucifer, o anjo de luz. Amém? Deus não criou o diabo. Era que, quando Deus fez o Lucifer com essa lei, Deus sabia
em que ele vai se converter em anjo de trevas. Amém? Mas com o propósito de Deus. Amém? Porque William diz que existem duas vontades: a vontade permissiva e a vontade perfeita. A vontade permissiva, ela glorifica a vontade perfeita de Deus. Porque William Branham diz que não é o desejo de Deus que todos se perdem. Não. O desejo de Deus é que todos se salvam. Mesmo até o Lúcifer. Amém? O desejo de Deus é que todos se salvam. Por isso é que Deus permitiu com que o Lúcifer se convertesse em anjo de treva para Deus manifestar as suas qualidades. Amém? Quando ele se converteu em diabo lá no céu, o objetivo dele era usurpar o lugar de Deus. Mas Deus, como Deus, ele disse: já que você quer usurpar esse lugar que não te pertence, tem que haver um confronto, uma batalha, uma guerra. Amém? Deus, como estava no nível de Deus Todo-Poderoso, o Elohim. Amém? Ele sabia que não, se eu lutar contigo, Satanás, dessa forma, então a batalha ou a luta, você falou. Você me venceu porque você estava com o Deus Todo-Poderoso. Amém? Como o diabo era um anjo, amém? E se converteu em anjo das trevas, o próprio Deus saiu de Elohim e se tornou um anjo Miguel. Anjo Miguel, para a luta estar de igual para igual. Amém? Mesmo a luta estando de igual para igual, o próprio Deus, na forma de Miguel, expulsou o diabo com um dedo. Amém? Quer dizer, para ele ver, não importa a forma que eu estou, eu sempre sou o Deus Todo-Poderoso. Amém? O diabo, como viu que não tinha hipótese lá no céu, disse que não. Ele não é pai grande. Eu não tenho. Com ele mesmo não tenho hipótese. Então eu vou descer. Vou tocar nos filhos dele. Porque os pais se sentem tristes quando tocam nos filhos. Eu vou tocar no filho, Adão. Amém? Deus permitiu com que o diabo possa se tornar diabo. E quando ele foi tocar Adão, Deus colocou Adão direito da escolha. O que o diabo também tinha. Quando ele foi tocar Adão, Adão cometeu. Adão caiu. O diabo venceu a guerra na terra. Não a guerra, a batalha na terra. Amém? Tem diferença de guerra e de batalha. Porque as batalhas estão dentro da guerra. Você pode vencer uma batalha, mas não vencer a guerra. Amém? Então, o diabo, quando desceu e tocou no Adão, ele venceu uma batalha. Mas a batalha continuou. Porque quando Deus viu aquilo, Deus se sentiu triste. Porque Deus estabeleceu certas regras no jardim do Éden para o homem não quebrar. Mas quando Deus viu que o homem quebrou e a morte entrou, Deus se sentiu triste porque não havia como salvar o homem. Porque Deus não volta atrás com sua palavra. Porque Deus disse: se tocares, morrerás. Porque ele é escravo da sua própria palavra. Amém? Mas, além de ser escravo da sua própria palavra, existia um atributo nele como misericordioso. Amém? Isso é que não coloca ponto na palavra de Deus. Não coloca ponto. Como ele é misericordioso, Deus desceu e abriu um caminho. Ele mostrou como é que o homem pode voltar na presença de Deus. Amém? E a partir dali, ele prometeu, disse que a semente da mulher
pisará com seu calcanhar na cabeça da semente da serpente. Amém. Deus estava a mostrar que é o próprio que venceu o diabo no céu. O Satanás tem que descer para vir vencer ele na terra. Amém. Porque quando o próprio Satanás se introduziu na raça humana através do pecado, vencendo Adão, é onde ele poderia matar qualquer que ele quisesse. Amém. O Satanás conhece a Bíblia. Exatamente. Ele sabia dessa promessa que Deus fez no jardim do Éden sobre a semente da e no decorrer do tempo ele estava a procurar a semente da Amém. Amém. Veio Moisés. Moisés, quando ele veio, como era uma luta, uma batalha, o diabo veio venceu Moisés. Moisés era muito nervoso, que quando ele desceu, amém? Quando ele desceu do monte com as tábuas da lei, viu o povo adorar o bezerro de ouro, ele deitou, partiu as tábuas, porque ele era muito nervoso. É lá onde o próprio diabo lhe agarrou, amém? É lá onde o próprio diabo lhe venceu. William Branham diz que nós temos que saber os nossos pontos fracos, porque o diabo ele é tão paciente para te observar o teu ponto fraco. E o próprio Moisés, o ponto fraco dele era o nervosismo. Ele era nervoso. O próprio diabo lhe nervou e ele cometeu. Partiu as tábuas da lei. Amém. Diabo lhe agarrou. Prisão lhe venceu. Jeremias também lhe venceu. A maior parte de todos os profetas do Antigo Testamento que estavam a vir, o próprio diabo nos venceu. É que Abraão, diabo lhe venceu. Abraão mentiu. Amém. Todos eles foram vencidos. Por isso é que Jesus Cristo veio e ele disse: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, o Filho do Homem que está nos céus. Amém. Mesmo Elias que nós ouvimos que ele foi arrebatado. Amém. O diabo lhe agarrou e meteu no inferno. Amém. Na sexta dimensão. Amém. Amém. Porque o homem rico e o Lázaro, um que foi no céu de Abraão, outro que foi no Hades, poderiam se ver. Amém. Elias não foi no céu porque Jesus provou isso. Amém. Enoque também estava lá. Ninguém venceu. Exatamente. Ninguém, por causa do pecado. O próprio Abraão, ele recebeu a promessa da terra prometida. Mas também Abraão, ele viu que falta mais alguma coisa. Ele deu conta que enquanto o pecado existir, a perfeição não vai existir. Amém? Deus tem que tirar o pecado para que a perfeição possa permanecer. Abraão, quando ele chegou na terra, ele entendeu que, afinal de contas, a terra não era aquela. Existia, ele sabia que existe uma terra perfeita, uma terra diferente dessa. Amém? Amém. E os outros profetas que começaram a vir, todos eles, que Deus, o próprio Deus lhes usou, mas todos eles foram agarrados pelo diabo. Mas existe um que quando ele veio, amém? Porque o diabo perseguia todos. Quando um profeta vinha, lançava uma profecia, ou uma promessa de um que está vindo, o próprio diabo ficava atento a esperar minuciosamente. Onde é que ele vai nascer? Onde é que ele vai vir? Ele esperava. Amém?
Aos bancos não. Não levam. Herodes. Não sou de vocês. Por quê? Porque era o diabo que queria matar. O diabo sempre procurava matar. Quando Jesus, depois dele ser visitado pelos magos e começou a crescer, começou a vir a crescer, então ele entrou dentro da batalha, entrou dentro da luta. É lá onde William Branham diz que todos os filhos de Deus que são chamados a Deus, eles têm que passar no deserto, na prova. Amém? Amém. Deus tem que lhes provar se eles são dignos de serem filhos de Deus. Por quê? Porque se eles não suportarem a prova, eles serão bastardos. Era aqui, Jesus também tinha que passar no mesmo processo. E o processo que Jesus tinha que passar era a batalha, a luta que ele tinha que vencer. Era aqui, quando Jesus estava na idade certa de entrar na batalha, o próprio Deus lhe levou no deserto. O deserto é a primeira luta que um filho de Deus passa. É a primeira etapa da luta que um filho de Deus passa. É o deserto. Jesus, ele tinha um ponto fraco como os outros profetas. Tinha um ponto fraco. Amém? O ponto fraco de Jesus era a fome. Ele ficava com dor de cabeça. Amém? Eu me lembro não. Amém? Jesus não aguentava fome. Mas no deserto, ele mostrou que ele não é um homem normal. Amém? Ele mostrou que não é um profeta normal. Ele mostrou quem ele era. Porque segundo Isaías 9:6, o filho que vai nascer, o seu nome vai ser Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém? E Emmanuel, Deus conosco. O diabo tinha dúvida, porque ele estava procurando da semente da mulher. Ele deu conta que todos aqueles que ele venceu lá no Antigo Testamento, ele deu conta que não era a semente da mulher. Por isso que quando ele veio a Jesus, ele disse: se tu és o Filho de Deus. Amém? Sim. O diabo tinha dúvida, tiveram dúvida. Se tu és. Amém? Ele queria saber quem é Jesus. Ele não sabia que Jesus, aleluia, é o mesmo Deus que lhe venceu lá no céu, na forma do anjo Miguel. Amém? Desceu da terra como filho para poder dar o que da batalha, o que da guerra. Amém? Porque ele é o único que tem que vencer no céu e na terra. Ninguém. Portanto, no próprio diabo, ele conhece o princípio de vida. Quando o próprio Deus estava lá a formar o corpo de Adão e Eva, o anjo de luz, o filho estava lá. O corpo, não a alma. Amém? Porque a alma é semelhante a Deus. Se você conhecer a alma do Filho de Deus, você conhece o próprio Deus. Porque o William Branham diz que a alma é uma parte de Deus. E uma parte de Deus é Deus ele mesmo. Por isso é que ele diz que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha o homem espiritual. A alma. Essa que é semelhante a Deus. Não é o corpo. O corpo é semelhante ao animal. Você tem o próprio diabo estava lá presente quando Deus estava formando o corpo do homem. Só que não estava na forma do diabo, mas na forma de anjo de luz. Ele conhece, ele sabe que você tem 5 sentidos na carne. Amém? Ele sabe que você tem 5 sentidos no teu espírito. Ele não ele entra para poder te atuar. Ele sabe. Amém?
que era fome, sendo ele homem, porque o William não diz que ele era 100% Amém. e 100% Deus. Amém. Como homem, ele poderia chorar. Como homem, poderia sentir fome, ter o mesmo sentimento que nós temos. Amém. Amém. Por quê? Porque ele, como tinha o atributo de parente redentor, ele tinha que vir na forma daqueles que são parentes dele. Amém? Porque o William diz: o que pecou não é a alma. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Mas o William não diz que a alma não peca. Amém. O que peca é aquilo, amém? É aquilo que se parece com alma, mas não é alma. Amém? E o que pecou no jardim do Éden não era a alma de Adão. Não era Adão. Era o corpo de Adão. Se Jesus ele vir salvar o Adão, ele tem que se tornar parente redentor. Amém? Parente redentor, parente que redime, parente que salva. O que caiu que ele teve que salvar? O que pecou? Amém? Isso aqui, para ele se tornar parente redentor, tinha que se tornar parente do corpo de Adão. Amém. Glória. Amém? Tem que se tornar parente do corpo de Adão. Ele tem que vir na imagem do corpo de Adão. Porque o que pecou é o corpo. Amém. Amém? Ele é como parente redentor. Amém. Exatamente. Era onde o William Branham diz. Quando era o profeta, amém? Amém. Vocês amam o profeta? Amém. 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 Glória a Deus. Eu também amo o profeta. Uma das causas que nos faz estar aqui é a mensagem. Amém. Pregar a Deus, o profeta é um. William Branham diz que essa resposta. Falando sobre Gênesis. Sobre Gênesis, parágrafo 38. Agora, aqui você tem Deus, exatamente. E entre a unidade e a trindade, você pegará a coisa exatamente bem agora. Agora, olha, quando Deus desceu, se revelou, até que ele desceu a este homem. Agora, o homem pecou, não em seu espírito, mas em seu corpo. Luxúria, paixão. Então, quando ele pecou, ele se separou de seu construtor. E então Deus, o Logos, o verdadeiro Criador dele, desceu e foi feito a imagem do homem. O homem foi feito a imagem de Deus. E então ele foi feito a imagem de besta. E ele caiu. E Deus desceu a imagem do homem no nome Cristo Jesus. Para sofrer dor. Deus não poderia sofrer dor no espírito. Como ele poderia sofrer dor física no espírito? Ele não poderia. Então Deus se revelou e foi feito a imagem do homem para redimir o homem que está perdido. Amém? O que pecou não é algo, o corpo. Isso é que pecou. Isso aqui fez com que Deus viesse na imagem do homem. E a imagem que Deus tomou, a imagem que nós conhecemos é Jesus Cristo. Quando Satanás foi tentar Jesus sendo homem, que era Deus, que tinha uma fraqueza da fome, amém? Jesus, é por isso que eu digo, cuidado das pessoas que fazem Jesus sem fome. Amém? Se você está fazendo Jesus, está sentindo fome, para de fazer. Amém. Jesus no deserto, a fazer jejum, não estava
É algo a se fazer, amém? Mas Jesus sabia que era o próprio diabo que estava a tentar. E muita gente não diz que o diabo estava a tentar Jesus, não é fisicamente. O diabo foi mostrar lá no filme, o diabo veio com uma mulher, lá, não, falar com Jesus, não. William Branham diz que o diabo estava a tentar Jesus na mente. Amém. Na mente. O campo de batalha já vamos pelejar. Amém. É na mente. É lá onde o diabo estava a tentar Jesus. Amém. Amém. Jesus ouviu ela dizer: transforma essas pedras em pão. Jesus disse: está escrito. Amém. Um filho de Deus sempre responde com está escrito. Por isso, é que tens que conhecer a palavra. Amém. Porque ele diz que o meu povo morre por falta de conhecimento. Amém. Ele diz: está escrito: o homem não viverá somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Já disse: isso aqui não é só normal. Tem fome. Grande sacudido. Estou a ver ele falar. Nem cedeu. Me respondeu como está escrito. Ele disse: não, vou continuar. Ele levou o monte, levou a Bíblia retrato. Ele mostrou os mundos. América, Inglaterra. Os lugares que os homens almejam. Tem desejo de ir lá, Estados Unidos. E mostrou. E disse: se posto diante de mim, eu vou tirar todos esses bens. Porque esses bens são meus, eu que governo. Se prostra diante de mim. E fala: vou te dar carros e carros, grandes casas. Grandes, quer dizer, é uma vida que você vai ver que aqui a rua não está asfaltada, não sei o quê. Vida, uma vida mudada. Se prostra diante de mim. Jesus disse: sai de Satanás. Amém. Amém. Jesus sabia que no milênio todas as coisas seriam dele. Amém. Tudo seria dele. Sai de Satanás. Está escrito que adorarás o Senhor Deus. Amém. Somente a Ele adorarás. Satanás disse: não pode. Essa aqui está para adorar somente. O irmão diz que ele fugiu de 7 caminhos. Satanás fugiu. Deu conta que não, aquele homem é um homem normal. Amém. Mas ele ia continuar a tentar. Uma das provas da batalha, Jesus passou. Venceu o deserto. Amém. Uma tentação do diabo. Amém. Amém. Venceu o deserto. O diabo disse: já que ele me venceu lá, porque todos nos desertos, lá no passado, Moisés no deserto cometeu. Deus lhe agarrou no deserto. Amém. Outros também Deus lhe agarrou no deserto. Mas esse aqui no deserto passou. Não, eu lhe agarrou de outra forma. O diabo, como a morte, o próprio Deus, ele sabia. Se eu vir na forma de homem, o inimigo, o diabo vai querer me matar. Porque o poder dele é a morte. Como ele já matou os outros. Mas ele é onde eu vou lhe agarrar. No ponto fraco dele. Porque o ponto fraco do diabo é matar. Ele não fica bem sem matar. Amém? Então Jesus, ele veio na forma humana para o diabo lhe matar. Quer dizer que Deus ia agarrar o ponto fraco dele, uma arma do diabo, para virar contra ele. Amém? O próprio diabo tentou Jesus no deserto, viu? Jesus passou. Disse: não, tenho que lhe matar. De uma maneira ou de outra, tenho que lhe matar. Amém? Jesus na ceia, ele disse: um de vocês vai ter que trair. Disse: acho que é quem? Senhor, quem? Senhor, todos
pai. Aí o mestre, tudo foi não sei nada aqui. João, como era o irmão caçula de Jesus, que estava ao lado de Jesus. Amém. O reino do céu tem a ver com família. A salvação tem a ver com família. Se Deus vai ter missão, vamos ter que você poder trabalhar e ter padrinho na cozinha. Mesmo salvação. Amém. Jesus Cristo, ele quando ele veio, ele apresentou a primo dele, João Batista. Amém. O que ele levou nosso mãe, ele levou para nós, era o próprio João Divino, que representava as coisas, era irmão dele, caçula. Amém. E a Bíblia diz, toda a família do céu e na terra se chama Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho. A vida eterna é para a família de Jesus. Por isso que é obrigatório nascer de novo. Quando você nasce de novo, você entra na família de Jesus. O reino do céu é para a família. Exatamente. Amém. Por isso que são filhos. Os filhos eles fazem parte da família. Amém. Só entra no seu que é família. É Jesus. Amém. Será que você é família? Amém. Será que você é família? Eu sou família. Amém. Os discípulos sabiam que o que Jesus revelou por segredo era o João que estava com o caçula. Amém. Que dormia no peito de Jesus. Né? Os discípulos disseram, pergunta esta, quem vai me trair? João perguntou, Senhor, não, João Batista, João perguntou, Senhor, quem vai trair? Jesus disse, aquele que eu lhe der o pão molhado. Amém. O diabo estava a perseguir Jesus para matar Jesus. Deu conta no deserto que Jesus não é um homem. Todo filho de Deus passa no mesmo processo da guerra. Amém. Porque a guerra que era dos santos. A outra guerra que é dos homens também. Mas só que para aqueles que são cristãos, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. Amém. Jesus, ele venceu o Satanás lá no mundo espiritual. Mas ele veio vencer os Satanás no mundo natural quando ele se fez homem. Amém. O próprio Jesus disse, aquele que nos der o pão, Jesus pegou, molhou o pão e deu aos outros. Mas não entendeu. Nenhum discípulo entendeu. E Jesus que é a palavra. Deus, todos os espíritos estão sob o controle de Deus. Amém. Todos os espíritos, tanto do bem, tanto do mal, estão sob o controle de Deus. Amém. Deus é que lhes orienta. Deus é que lhes manda. Se Ele quiser. Amém. Deus lhes permite, fala. Quando o próprio Judas recebeu o pão molhado, comeu, a Bíblia diz que entrou o Espírito no Judas. Quando o Espírito entrou, Jesus, que era a palavra, disse a Judas, vai fazer o que deixa fazer. Exatamente. A palavra ordenou de Amém. Quando ele levantou, os discípulos pensaram que Jesus mandou Judas recolher as ofertas, os dízimos, porque ele era tesoureiro. Mas o demônio que estava em Judas sabia qual era a missão. Levantou, foi nos fariseus. Então, a família, outros discípulos, quanto você quer? Então, vai. Para poder ver aquilo que já estava escrito. Ele nunca, só tem também. Só tem então. E como é que nós vamos encontrar? Não, para vocês realmente saberem quem é ele, tem que ir comigo. Porque todos eles são simples. E Jesus é mais simples do que todos. Vocês não vão saber quem é quem. Aí vocês falam, não, vocês não vão duvidar. É quem? Não pode. Estás a nos mentir. Não, vocês têm que ir comigo. E como é que
quando ele foi quando chegar lá no beijo. Amém. Quando dá beijo, vão saber que é. Amém. Mas nesse momento, eles vão subir já no Monte das Oliveiras. No Monte de Getsemane. Amém. Quando subiram para ir lá, porque Jesus já estava sentindo a dor de parto. Ele sabia que ele já poderia morrer. Amém. Jesus subiu para poder orar no monte. Amém. Para poder vigiar, mas subiu com os discípulos. Por isso é que, quando vocês estão a vigiar, tem que vir com preocupação, com desespero, para vocês não dormirem. Porque os discípulos não tinham preocupação, não estavam em desespero. Eles subiram ao fundo. Amém. Quando vem na vigília, este é meu já é lugar. Quer dizer, está mostrando que não vieram aqui para dormir. Vem já com os palmos, com os molhos. Irmão, que lugar? Que lugar como? Não, dormir aqui não pode. Você já está aqui para dormir. Já tem um lugar. Amém. Quer dizer que está sem preocupação. A primeira preocupação é dormir. Quando você está a vigiar, e a preocupação do sono, amém? A preocupação dos problemas em frente. E adorar a Deus. Jesus, como estava numa fase de preocupação, ele ficou a orar. Os discípulos dormiram. E Jesus lhe deu citação. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Vocês viram como a carne é fraca, porque você não tem mais com expectativa de casa, nem já com a carne já fraca, já bem pesado, a vida, a igreja, peso das atmosferas que encontrou na rua, das conquistas que ele teve pelas mulheres que estavam andando na rua. Peso verso de carregar da vida da igreja, sem expectativa, sem atmosfera, sono na cara. Sono. Mas Jesus mostrou a você, Pai, se for possível, afasta esse cálice. Amém. William Branham diz que Jesus morreu no jardim de Getsemane antes de chegar na cruz. Todo o pecado do mundo ele recebeu lá. O cálice que ele estava a falar é o pecado. Amém. E William Branham diz que o sangue e a água se separaram no corpo de Jesus, que até ele começou a transpirar sangue. Sangue, a transpirar sangue. Por causa do pecado, por causa do peso, ele viu que aquilo é demais. Senhor, mas a Bíblia diz, por causa do amor de nós. Amém. Se não fosse por causa de nós, naquele momento Jesus já decidia rejeitar. Pai, eu não quero. Mas por causa de nós, amém. Ele teve que aceitar. Não é por causa dele, por causa, se fosse por ele, ele ia rejeitar. Mas por causa de nós, ele teve que aceitar. Por amor deles. Amém. Ele decidiu. Ele venceu. Aí uma etapa, mas a conclusão daquela etapa era na cruz. Ele já estava complicado. Ele era onde o Pai que abandonou. Ele só clamou na cruz: Pai, por que me abandonaste? Amém. O Pai já havia lhe abandonado lá no jardim de Getsemane. Porque Deus não pode habitar onde tem pecado. E o pecado todo já estava sobre ele. O Pai não poderia habitar lá mais. O Pai é a coluna de fogo. Já não poderia habitar, já tinha saído. Aquele só ficou já o corpo do sacrifício. Amém. Como Deus já havia saído, quer dizer que chegou o momento dele ser levado. Judas veio. Como já vendeu, veio. Os soldados lá chegaram. Foi até Jesus, direito a Jesus. Beijo. Jesus disse: Judas, eu não beijo de trás do Senhor. Jesus já sabia. Amém.
Jesus. Exatamente. Amém? Amém. Depois de Judas fazer o papel dele, levaram Jesus. Era o diabo a começar a perseguir Jesus. O diabo ele persegue sem você saber. Você está lendo sempre. Olha o diabo que está te perseguindo, está andando contigo, você não sabe. O Judas, que é o demônio, estava sempre com Jesus. Era um demônio, mas sempre com Jesus. E aquele demônio que estava sempre com Jesus, o próprio Jesus é que disse que eu que vos escolhi. Jesus escolheu até o Judas. Amém. Demônio. Sempre se problema. Glória. Amém. Amém. Quer dizer, não ficam surpreendidos quando você vê o irmão. Amém. Amém. Glória. Deus escolheu Judas para poder lhe servir na terra, andar com ele, fazer escolta. Quando estava em pé em Jerusalém, pegaram o mar com Judas, ele pegou, cadê o mestre? Exatamente. Amém. Amém. Por quê? Porque quando Deus estava no céu, o diabo também estava lá descendo. Quando Deus veio na terra, o diabo também estava lá. Quer dizer que as duas sementes estão sempre assim. Amém. Amém. Por isso é que você tem que ter um discernimento de quem é quem. Exatamente. Amém. Glória. Tem que saber quem é quem. Amém. Senão você vai ser vencido. Vai ser morto. Amém. Porque a morte para nós é a separação com Deus. Amém. 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 Porque as pessoas que estavam andando já estão mortos. Amém. Estão andando mas mortos. E a prova disso era Jesus que morreu durante a semana. Ele está falando, mas já tinha morrido. Amém. Está falando de sacrificar o corpo. Amém. Amém. Tem muita gente assim. Mas só que eles não estão mortos para levar o pecado dos outros. Amém. Eles estão mortos porque carregam o pecado deles. Amém. Não aceitam aquilo que Jesus fez para eles. Exatamente. Amém. Amém. Estão mortos dessa forma. Mas Jesus morreu para levar o pecado dos outros. Jesus estava à espera da oportunidade para dar o teu ao diabo. Como o diabo, o poder dele absoluto é a morte. Porque a Bíblia diz: a última coisa a morrer é a morte. No Apocalipse, amém? A última coisa a morrer é a morte. É o diabo que vai ser lançado no lago de fogo. Exatamente. E o poder dele é ele mesmo. A morte. Jesus sabia. Deus sabia. Amém? Amém. Como que pegou a carne, então ele tinha que vir matar a morte na carne. Amém. Glória. Amém? Quando Jesus foi levado lá na cruz, lhe penduraram, ele disse: tenho sede. O Criador da água lhe deu vinagre. Exatamente. Ó Senhor. Glória. Amém? A Bíblia diz que havia um soldado romano lá de pé. Certo. Amém? Amém. Que pegou a lança. Pegou a lança. William Branham diz: aquela lança era a lança que o diabo matava todos no Antigo Testamento. Amém. Amém? Amém. O soldado lá de pé, o próprio diabo se encarnou no soldado para acabar a missão dele. Exatamente. Para acabar com Jesus. Amém? Mas é que o próprio Jesus
alguém. Exatamente. O Fernando fica. Ficou. O Fernando fica lá. A velha pode ir para tentar picar, você já não tem como mais picar. Porque o Fernando ficou. Amém. Mas se o Fernando não ficar, a velha pode picar. Exatamente. Amém. O Fernando, o diabo ficou em Jesus. Glória. O diabo ficou sem poder de morte. Sem poder para matar alguém. Jesus levou a morte. Amém. Jesus tirou o poder do diabo fisicamente. Amém. Jesus venceu o diabo na cruz. É por isso que eu acredito. Aleluia. Eu acredito que um cristão não pode ter medo da morte. Porque Jesus venceu a morte. O diabo ficou sem poder. Porque o poder dele é a morte. Ele disse: aquele que crê em mim já não morre mais. Amém. Amém. Ficou sem poder. A morte ficou com Jesus. Amém. Ficou lá. Jesus mostrou que ele venceu a morte. Ele venceu o diabo morrendo. Amém. Amém. Diz aqui: diabo, você vai me matar, mas não vai se livrar. Vou te vencer eu morrendo. Para você ver que eu sou o Pai grande. Amém. Você morrendo vai me vencer? Como assim? Amém. Amém. Já não dá para explicar as coisas. Amém. Deixa eu só fazer. Ele também está lá a cumprir o que a palavra está dizendo. Amém. 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 O que ele faz é o cumprimento. Ele até conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas agora, ele não pode desviar daquilo que Deus já predestinou. Hã? Deus já predestinou. Quando ele está desviando, a mulher não tem que cair. Amém. Amém. Quando Jesus foi morto, venceu o diabo na cruz. Aleluia. Pegaram o corpo dele, foram colocar no túmulo. Depois de colocar o corpo dele no túmulo, William Branham diz: o que foi no inferno não é o corpo de Jesus. A teofania de Jesus desceu no inferno. Amém. Ele não queria simplesmente mostrar que venceu fisicamente. Ele venceu o Deus no céu, venceu o diabo no céu, venceu o diabo na terra e foi vencer o diabo no inferno, na própria casa dele. Amém. Porque a vitória tinha que estar completa de todas as maneiras. E é nada que nós chegamos aqui. Amém. A vitória tem que estar completa. Ele desceu do inferno. Quando ele estava a descer, aleluia. Glória. Primeiro ele tem que passar na sexta dimensão. Porque a sexta dimensão e a quinta dimensão estavam juntas. Amém. Porque o próprio homem feliz e o Lázaro poderiam se ver. Amém. Um estava na sexta dimensão, outro estava na quinta dimensão. Jesus primeiro ia passar na sexta dimensão. Os santos que estavam presos na sexta dimensão. Quando Deus pegava, ele dançava lá. Amém. Quando ele começou a entrar, quando Abraão viu, Exatamente. cada um estava vendo Jesus de acordo com a promessa do tempo deles. Amém. Jesus, quando começou a dizer, já viu, disse: o meu Redentor vive. Glória. Abraão, quando viu, o filho prometido. Amém. Aleluia. Glória. Daniel, quando viu, roda na roda. Todos estavam vendo de acordo com a promessa do tempo dele. Jesus a vencer. Todo mundo está se alegrando, aleluia. Eles sabiam que Jesus estava vindo nos libertar. Amém. Porque Jesus disse: eu não morrerei. Amém. 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 É verdade. Exatamente. Aleluia. Jesus a vencer. Todos nós dizemos aleluia. Amém. Ele sabia. Eu sabia. Aleluia. Ela deseja Jesus nos encontrou. Mas espera aí. Fica aí para ver. Ainda não acabei o meu trabalho. Glória. Comecei na terra. Já me desarmei na terra. Na terra já vocês vão botar. Já me desarmei. Como eu me desarmei, vocês vão morrer lá no passado. No Antigo Testamento, vocês também têm que levantar. Amém. Espera aí, para ver. Eu não acredito mais não. Jesus começou a descer até na quinta dimensão. E foi encontrar o povo do capeta.
Diabo! Hã? Diabo dá. Dá. Dá o quê? Dá o que você tem, dá. Mas não chega já que você deixa de dar. Me enganaste, não te enganei. Eu sou santo, como é que eu vou te enganar? Eu não engano, amém? Eu sou verdadeiro. Você só caiu na minha armadilha. Você sabe dar a chave do inferno e a chave da morte. Amém. Não, mas isso aqui não põe na força, você não pode. Não, dá tudo, dá. Você já acabaste. O diabo ficou sem nada. Jesus recebeu a chave do inferno e a chave da morte. Quando ele recebeu, ainda lhe deu mais um bico. Olha, na casa dele. Não importa a forma que Deus toma. Amém. Ele sempre é o Deus Todo-Poderoso. Glória. Ninguém consegue lhe vencer. É por isso que William Branham diz que até o crente mais fraco dessa mensagem vence o diabo. Mas se você é mais fraco, você é fraco. Porque o maior obstáculo é o diabo. Então você não é fraco. Amém? Ninguém é fraco. Quando ele pegou a chave da morte e a chave do inferno, Jesus subiu, libertou os santos. Os santos começaram a subir com ele. A Bíblia diz que Jesus, quando ressuscitou com os santos do Antigo Testamento. Quando ele ressuscita, os que estavam lá na Palestina, os que estavam lá em Jerusalém, conseguiriam ver Abraão e Sara. É por isso, quando se fala da ressurreição, é dessa maneira que eu acredito. Quando diz que os mortos ressuscitaram, é dessa maneira. Quando eles ressuscitaram, eles começaram a entrar na Palestina. Desde o tempo que Abraão morreu, até aquele tempo que Jesus ressuscitou, já havia passado muito tempo. Mas como é que aqueles que estavam na Palestina no Egito conseguiram reconhecer Abraão? Amém. Olha Abraão. Olha Abraão. Quando ele levou a história, ele desapareceu. Amém. Dessa maneira, quando os mortos ressuscitam. E Jesus na cruz trombetou. Amém. É a Bíblia que diz. A voz do arcanjo. Jesus era arcanjo. Amém. Quando eles ressuscitaram, virou Abraão desapareceu. Quando desaparece, e a ressurreição de Jesus é a terceira vitória na batalha, na guerra. Tem o deserto, tem a cruz e tem a ressurreição. Se Jesus não ressuscitaria, fica a saber que o cristianismo seria falso. Seria como qualquer tipo de religião que você vê no mundo. Amém. Mas o cristianismo só é verdadeiro porque Jesus ressuscitou. Ele diz que eu vou ressuscitar. E ele ressuscitou para mostrar que é verdadeiro. Por isso o diabo treme com o cristianismo. Ele não treme com o judaísmo, com qualquer budista, não treme com o muçulmano, ele treme com o cristianismo. Por isso é que ele está trazendo tanta confusão dentro do cristianismo. Foi da igreja. É por isso que os homens, vocês se dizem verdadeiros, mas como é que tem uma religião vão sempre separada? O diabo quer trazer confusão, porque ele sabe, quanto mais trazer confusão, melhor. Muitos não vão dar conta o que é verdadeiro e o que é falso. Amém. Mas Jesus disse: a minha verdadeira obra, a minha falsa. Amém. Jesus, ele mostrou a vitória dele. Amém. Da ressurreição. É lá onde o próprio Paulo poderia clamar: ó morte! Onde é que está o teu aguilhão? Jesus levou o aguilhão da morte
164. Agora, creio que acabo de passar isso. Não é assim? E quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Paulo disse. Ainda que fale a língua dos homens e dos anjos e faça todas essas coisas aqui, mas quando vier o que é perfeito, agora, há outra coisa perfeita, exceto Deus? Amém? Há outra coisa perfeita, exceto Deus? É uma questão. Não, Senhor. É Deus o perfeito? No princípio era a congregação responde, verbo, a palavra, nota tradução. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. A palavra todavia é Deus. Vem. Amém? Muito bem. Quando vier o perfeito, o que é para ser aniquilado? Amém? O perfeito é Deus. Por isso Jesus disse, recomendou aos discípulos, sede perfeito como vosso Pai é perfeito. Amém. O perfeito é Deus. Quando Paulo disse, quando o perfeito vir, amém? Aleluia. Deus que é o perfeito, o Espírito eterno, o Elohim, como é que ele vai vir? Exatamente. Amém? Porque quando ele vir, ele tem que trazer a perfeição. Porque ele é perfeito. Porque mesmo Jesus morrendo na cruz, mesmo os apóstolos se levantarem em Pentecostes, eles sabiam que não tinham a perfeição. A perfeição vem com o perfeito. Deus, o perfeito. Aleluia. Ele vinha para nós. Por quê? Porque a coluna de fogo desceu em Canaã, se tornou com Canaã. E agora é o perfeito. A conclusão da vitória de Jesus. O que Jesus fez no Calvário, ele viu e se encarnar em milhão para nós. Para mostrar que hoje o homem é perfeito. Porque ele veio redimir o corpo que caiu. Amém? Ele não tinha acesso. Quando o homem caiu no jardim do Éden, ele já teve acesso no homem. E ele mostrou como é que ele vai ter acesso. Vir ter acesso, ele venceu o pecado. Ele venceu o diabo na cruz. Quando ele vence, aleluia, ele vem mostrar que hoje, agora o homem pode usufruir, aleluia, daquilo que ele usufruía no jardim do Éden. Ele é William Branham. William Branham é um homem que na qual foi restaurado. Ele poderia parar a tempestade. Ele poderia trazer os filhos à distância. O próprio Deus cruzou em graça. Ele disse, homem, Adão, agora podes fazer. Amém. Deus disse, pô, não pediste. Fala. Exatamente. Pediste. Pediste quantos quilos? Quantos quilos pediste? Quanto? 3. Pediste? Fala. Deus cruzou em graça. Só você fala. Porque o homem agora ficou uma palavra da criação. Exatamente. Aquilo que Deus pronunciou no princípio, haja luz. E a luz foi criada em tua existência. Hoje o homem, aleluia, pode criar. Exatamente. Hoje o homem pode dar vida eterna. Exatamente. Por isso que o único profeta, desde a Bíblia até hoje, o único profeta que deu vida eterna é o William Branham. Amém. O único. Jesus já venceu no Calvário. Mostrou que a carne, amém. A carne pode vir, não vocês vão morrer, não podemos a carne.
zombar dele das crianças. Amaldiçoa as crianças, os surdos na floresta, comer as crianças, as crianças. Amém. Mas nós, como é tempo de vida eterna, amém. Não é tempo de amaldiçoar, não. Exatamente. Amém. Por causa da fé da mãe, aquilo vai que creu em milhão de anos. Que creu hoje em Deus em carne humana. Porque hoje Deus em carne humana pode criar no homem. É na onde o Satanás ficou atrapalhado. Meu Deus, aquilo que eu queria, hoje, estou a ver. Exatamente. Amém. Porque o próprio diabo queria a posição de Deus. A posição de Deus é ele se tornar criador, se tornar um Deus todo-poderoso. O lugar que o diabo estava para ocupar não é o lugar de Deus. Amém. É o lugar dos seus filhos. E seus filhos também é Deus. Amém. Qual é o lugar de Deus? É você. Amém. E senta no trono é Deus e seus filhos. Amém. E como é que vocês vão sentar no trono? Só há uma maneira de sentar no trono. Exatamente. Só uma maneira. Qual é a maneira de sentar no trono? Avança. Vamos ler o William para lá. Avança. Para lá tem a resposta para tudo. Exatamente. Amém. Aí na igreja, como disse aí, lá no 147 ou 148. Agora, não haverá nenhuma só pessoa sentada no trono do Senhor Jesus Cristo que não haja vivido a palavra. Suas orações, seus jejuns, seus arrependimentos, não importa o que você apresenta a Deus. Nenhuma dessas coisas dará a você o privilégio de se assentar naquele trono. Exatamente. Pode jejuar com ele, pode orar com ele. Amém. Isso não vai levar você a sentar? Amém. Porque Satanás queria sentar no trono. E vocês sabiam que ele tinha a promessa de se sentar onde? No trono. Amém. Aquele que vencer. Não é a promessa que está no Apocalipse? Estamos numa guerra. Exatamente. Quem vencer vai se sentar no trono. Como eu me sentei no trono do meu Pai. É uma luta. Amém? Mas a luta, quando você sair daqui, a luta vai começar aqui. Exatamente. É olhar o que vocês têm que fazer, como lutar. Pegar a espada que é a palavra. Está escrito. Exatamente. Amém? Amém. Oração, orar muito. Jejuar muito. Isso não vai te meter a sentar no trono. Não. Isso será concedido somente à noiva palavra. Amém. Como o trono do rei é compartilhado com a rainha. Exatamente. Por estar ela unida a ele, assim também aqueles que são a palavra, como ele é a palavra, compartilharão daquele trono. William Brown diz: o que fez com que Jesus vencesse todas as provas era porque ele foi obediente à palavra. Certo. Amém. O que vai fazer com que nós vencemos tudo é a obediência à palavra. William Brown diz que ele submeteu o seu corpo a viver a palavra, a obedecer à palavra. Amém. 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 Quantos daqui ainda temos que não gostam de viver a palavra? Avança. Aqui na igreja como são os santos, os irmãos mais santos. Amém. Mostram-nos algo, mas lá atrás não vivem a palavra. Meu irmão, minha irmã, o problema não é nosso, é teu. O William Brown está a dizer, para você se assentar no trono, a obrigação é viver a palavra. Amém. 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 Obedecer à palavra. Exatamente. Amém. O irmão diz: eu vos dei todo o conselho. Amém. Amém. O conselho de Deus. A conclusão da vitória de Jesus é Deus na carne humana. Amém. O objetivo de Jesus, sempre que ele teve de se manifestar, era
das árvores, mas através do homem. O Satanás não tira esse desejo, mas Deus é Deus. Ele sabe o que ele pode fazer, ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser. Amém? Ele mostrou que o homem está redimido. O homem que não aceita a redenção dele. Amém? E você não aceitar a redenção dele, ele querer você querer andar de qualquer maneira, segundo os teus pensamentos, segundo o teu agir, segundo o teu fé. Por isso é que Jesus, ele obriga o novo nascimento. Amém. Porque ele sabe que se você nascer de novo, não vais andar segundo você, vais andar segundo o reino. E o reino é a palavra. Amém? A obrigação do novo nascimento. Queres entrar? Nasce de novo. Amém? Será que você nasceu de novo? Amém. É isso aí. Você sabe. Amém. Amém? Mas tem doces frutos. Exatamente. Mas fruto também dá. E a semente de hoje vai dar parecido. Não está muito parecido. O fruto também. Amém? A última etapa. Por isso eu acredito. Aleluia. Amém. Como a última etapa da vitória de Jesus é Deus na carne humana, porque esse era o objetivo desde o princípio. É Deus voltar a viver através do homem. E quando Deus vem só no homem e entra, amém? Porque quando Deus começou a se mover, depois dele concluir com a redenção lá no Calvário, o próprio Jesus disse: está consumado. Amém. Em outras palavras, Pai, já há sangue. O sangue que purifica. Pai, já há sangue para quê? Agora o sacerdote já pode pegar o sangue. O meu sangue é uma pessoa cordeiro. Pegar o sangue e levar no lugar do santo dos santos. O próprio Deus vai descer. Amém. Amém. Quando o sangue nasce, amém. O sangue nasce, sabe? Quando o sangue nasce, o fogo, amém, desce para consumir o sangue. William Branham diz que o sangue de Jesus Cristo é a igreja. Amém. E a igreja nasceu em 1909. Quando nasce, o pai deixa a coluna de fogo para consumir o sangue. Amém. Quando ele desce, os anjos ficaram pasmados, pararam. Como é possível o pai descer no nascimento de alguém que está nascendo de uma mulher e de um homem? Quer dizer, que está nascendo de via sexual. Exatamente. Amém? Eu não poderia dar nenhuma resposta. A resposta é aquilo que ele deu lá no Calvário. Pai, está consumado. Amém. Porque ele morreu para alguém. Amém. Está consumado. Já há sangue. Vem pegar o tempo. Já há sangue. Está consumado. Como ele morreu para alguém, quando ele começou a se jogar, os anjos pararam. Os anjos queriam saber como, por quê? Deus não deu uma resposta. Se ele ia dar a resposta, os animais iam ouvir de novo. Amém? Silêncio! Exatamente. Deus venceu. Silêncio! Deus venceu com os anjos. Quando Deus se movimenta, todo o céu que está se movimentando. Os santos que estavam lá no Antigo Testamento ressuscitaram com Jesus. Quando hoje o Pai está a descer, amém? O céu ficou em silêncio. Todos os santos, os anjos,
começaram a acompanhar Deus onde ele lá desceu. Quando Deus desceu a coluna de fogo, no bebê que nasceu, amém, era todo o céu, os santos, os anjos, todos. Quando a coluna de fogo entrou, amém, todo o céu entrou. Glória. Amém. Era onde William Branham diz. Amém. Não deixa o diabo vos entrar. Vocês são umas gentias comportadas, está na deidade. Gentias acovardadas. Amém. Hoje a deidade de Jesus Cristo está em você. Está no homem. A deidade de Jesus Cristo é a coluna de fogo. Amém. A coluna de fogo que estava em Jesus. Quando Jesus estava no mundo da transfiguração. Amém. Saiu o quê? Elias e Moisés. Amém. Por quê? Porque ele é o reino dos céus. Quando o fogo desce, todos os santos descem. Por isso eu acredito que William Branham, ele tem o ministério de Moisés, de Jesus e de Elias. Porque o monte da transformação é o ensaio da segunda vinda. O ensaio da segunda vinda. Amém. Meus irmãos, nós recebemos algo que possivelmente nós não temos noção. Amém. Glória. Amém. Se te abrisse, Amém. amém. Se você trouxe e se sentia assim mesmo no físico, se sentia um Deus todo-poderoso, você vai falar, Senhor, que coisas gloriosas. Amém. Você fica sem palavras, você acha que querer dizer. Amém. Porque já também não se chora. Amém. 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 Glória. Não se chora. Amém. Lá é sua alegria. Amém. Também a palavra alegria, amém, não existe no vocabulário de lá. Amém. Até algo que não se explica. Até algo que não se explica não existe. Amém. Amém. Até a palavra algo que não se explica não existe naquele vocabulário. Vive só. Amém. É algo tão glorioso que até uma palavra gloriosa, não sei se vamos. Epa, vamos só falar, vamos só ficar silêncio e viver. Amém. Amém. Porque o objetivo de Deus é mostrar no homem como ele sempre foi Deus como deve ser. Amém. Esse era o objetivo de Deus. Amém. Mostrar nos homens que eles sempre são como Deus ser. Amém. Voltar àquilo que o homem perdeu. E a prova disso, a vara agitada é William Branham. Amém. Deus levantou William Branham e agitou. Olha, vocês serão como ele. A semente primeiramente que brotou. A semente em que o sol bateu. O sol é o Jesus Cristo. Exatamente. Bateu uma semente para a casca cair, tem que receber a luz do sol. Amém. E a primeira semente que recebeu a luz do sol é o William Branham. Olha o sol. Amém. E bateu na semente. E quando o sol bateu, a semente se manifestou. Amém. Mostrou que eu estou restaurada. É a mesma semente do jardim do Éden. Amém. E é através de William Branham que nós manifestamos também a semente. Porque a Bíblia diz que a natureza vos espera a manifestação dos filhos de Deus. Através de William Branham. William Branham recebe o sol. Amém. E o sol de William Branham que ele recebeu nos atingiu. A coluna de fogo. Quando você recebe o sol, Jesus Cristo, a coluna de fogo é lá. E você vai manifestar o Filho de Deus. Amém. No teu corpo glorioso. Paulo diz, num piscar de olhar. Amém. Vamos ser quê? Transformar. Amém. Por isso é que eu acredito que nós, amém, nós não vamos proceder os mortos em Cristo. Aqueles que dormem. Amém. Não vamos. Por quê? A trombeta soou. O arcanjo soou. Amém. Tudo já aqui está a se cumprir. Amém. Amém. Nós
Amém. Amém? Glória. De nós. É para mostrar que os santos devem ouvir o soar da trombeta e vir no tempo do fim para receber a perfeição através do perfeito. Amém. Porque a perfeição hoje veio. E quando a perfeição veio, começa a falar, todos que não tinham vida eterna, não estavam perfeitos, Amém. Amém? No momento que essa mensagem está a ser pregada, os santos estavam aqui. Os santos estavam aqui. É só Deus te abrir a visão espiritual. Eles vão ouvir a mensagem. A mensagem do tempo do fim é a perfeição. Amém. E a Amém. perfeição. Exatamente. Amém? Todos os santos têm que ir para ser aperfeiçoados. Amém. Isso aqui, quando William Branham, ele sobe nas nuvens. Amém? Amém. Ele sobe nas nuvens. O anjo que estava à sua direita, com o peito levantado, e olhava, ele disse que era um anjo diferente de todos. Depois foi dado a ele a palavra. Qual é a palavra? A palavra que foi dada no Monte Sinai. A espada do rei. A palavra, a abertura da palavra, os céus se abriram. E quando os céus se abriram, em tempo. Amém. Os céus se abriram no tempo. Amém. Deus deu ao William Branham. Deus sabia que era o tempo da perfeição. O tempo da perfeição existe, é o tempo da lei, o tempo da graça, o tempo da perfeição. Que o próprio Deus abre um outro testamento. Só tinha o testamento da lei, que é o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Testamento da graça, mas não tinha o Testamento da perfeição. Por isso que a Bíblia diz que existia um livro escrito por fora. Amém? Esse livro escrito por fora é o terceiro testamento, o testamento da perfeição. É lá onde está escrito o nome dos redimidos. Amém? Os nomes dos redimidos está escrito no livro. Amém. Amém. O livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro. Amém. Não é a Bíblia. Amém. Não é a Bíblia. A Bíblia diz que ela é camada. Amém. O livro da vida do Cordeiro é a vida do próprio Jesus. A Bíblia retrata de histórias. Algo que aconteceu. Amém. Que está a acontecer e que vai acontecer. Mas quando passa a história, se a Bíblia é o livro da vida do Cordeiro, amém? Quer dizer que quando está a queimar a Bíblia, está a queimar a vida do Cordeiro. Não. Porque a Bíblia não ser queimada, amém? Mas existe um livro, aleluia. Um livro fora da Bíblia. Amém. Está escrito por fora e não vai ser queimado. Esse livro lá, amém? Onde se encontra os nomes dos redimidos. Por isso é que quando aquele livro é aberto e chama o teu nome, você responde com o amém. Amém. Quando a palavra está sendo pregada, aleluia, e aquilo está te alegrar, amém? É o teu nome que está sendo chamado, e você responde com o amém. Aleluia. Deu esse livro ao melhor Branham, para começar a chamar o vosso nome. Chamar o vosso nome é quando ele está pregando, você ouve e diz aleluia. Glória a Deus. Você está provando que o teu nome está escrito. Você tem a vida do Cordeiro. Amém. A vitória de Jesus. Amém. Jesus disse: vós sois mais do que vencedores. Amém. Meu irmão, não sente medo de falhar. Não sente medo de bruxo, macumbaria. Não sente medo do diabo. Não sente medo de morrer.
Deus está a dormir. Deus está a pescar. Deus está a caçar. Mas isso não é possível. Mas como é que é isso? Você não vai entender agora essas coisas. Para você entender, tens que falar. Tens que viver. Daniel desejou viver no tempo do fim. O tempo do fim é o tempo mais cruel que existe. Mas William Branham diz é o tempo mais glorioso. Porque Deus se manifesta de tal maneira. Amém? Que o próprio diabo não encosta. Sim. Amém? Deus não tem limites. Amém. Glória a Deus. A vitória de Jesus. É Ele que vai deixar. Nós que somos a descendência. Amém? O nosso modelo. Por isso é que através, William Branham, ele mostrou, através da vitória de Jesus, e Jesus vindo sobre ele, se encarnando, ele mostrou tantos do Antigo Testamento, tantos do Novo Testamento, que todos são vencedores. Amém. A prova que todos são vencedores é Deus cumpriu o objetivo de se encarnar no homem. Quando Deus se encarna no homem, acabou. Satanás não pode mais fazer nada. O que ele deve fazer é só já observar. Já lhe fizeram na cabeça. A serpente não deve ter na cabeça, porque ainda fica. Desde 2000 anos, desde que pisaram lá na cruz do Calvário, a cabeça já matou, já quer. A semente da mulher pisou na cabeça dele. Esse já é o corpo que ficou. Você corta a cabeça da serpente, qualquer cobertor, corta na fica mexendo. O que ele está, o estrago que ele fez desde o tempo de Jesus até aqui, é só o corpo dele, a cabeça já não tem. Esse é o corpo que ficou, está fazendo de estrago. Amém? Ele não tem cabeça, nós nos deram a cabeça. Amém? Nos deram a cabeça. Porque o meu irmão diz, ele é precioso. Ele tem um princípio, ele tem o princípio de vida, Mahá. Amém? Mas, o irmão diz, o que está em vós é maior do que ele. Ele tem experiência de 6.000 anos. Nós que temos 20 anos, 30 anos, 40 anos, mesmo se você tem 100 anos, Satanás tem mais experiência do que você vivendo. Ele conhece e sabe te manipular, ele sabe. Para poder viver uma queda, mesmo se for 30 anos, daqui você nasceu até 30 anos, ele tem paciência de esperança. Sim. Ele é paciente. Só vai no teu irmão. Não quero gostar disso. Faz isso. Okay? Só vai no teu irmão. Mesmo se passar até 20 anos, 30 anos, ele quer cumprir o objetivo dele. Se ele conseguir cumprir, Amém. Ele é astucioso. Tem mais experiência de vida do que você. Amém. Amém? Ele pode ter mais experiência de vida do que você. Mas aquele que é o sábio de todos os sábios. Amém? O que criou todas as coisas. A cabeça. Amém? Tem céus. Porque ele é a cabeça da igreja. Cristo. Amém? Quando ele desce e se torna a nossa cabeça. Amém? O diabo pode nos observar. Mas ele não vai conseguir. De nenhuma maneira. Eu não quero falar de boca cheia. Eu sei qual é a minha posição. Amém. Fica aqui a palavra da tarde, não vai acabar. Infelizmente, nós estamos ainda no tempo. E quando estamos a falar da palavra, aqui ao redor se torna a eternidade. É o tempo a passar. Nós estamos entrando na eternidade, numa outra atmosfera. Esquecemos o tempo. Para vocês verem que são criaturas da eternidade. Amém. Glória a Deus.
vitória de Jesus. Deus abençoe. Amém, amém. Temos a discípula Aida de Lara. Amém.